Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Cumprimentar o deputado Rodrigo Maia pela atuação firme na votação da reforma da nova Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Da mesma forma, o ministro Paulo Guedes vem aqui fazer também uma reflexão da participação e da atuação do governo federal. A reforma da Previdência vai passar ainda por uma segunda votação na Câmara dos Deputados, antes de ir para o Senado, do presidente Davi Alcolumbre, que você ouviu aí dando uma entrevista após um encontro que aconteceu nessa semana com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, na Câmara, a votação recomeça e talvez até termine nesta semana agora. O governo se preocupa com possíveis novas mudanças no texto, que poderiam até diminuir a economia com o projeto. Agora o Planalto articula para que isso não aconteça. Eu vou explicar hoje essas possíveis mudanças e por que elas preocupam o governo aqui no 15 Minutos. E também no episódio de hoje eu converso com o Lúcio Vaz, repórter que está em Brasília, sobre os vários gastos do presidente Jair Bolsonaro com o chamado cartão corporativo. E olha que alguns valores não são exatamente transparentes. Detalhes daqui a pouco. O capítulo quase final da reforma da Previdência começa a se desenrolar nesta semana lá em Brasília. É o segundo turno da votação da PEC na Câmara dos Deputados. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Fernando Jasper, que é editor de República aqui da Gazeta, para a gente comentar um pouco esse assunto e até explicar o que vem pela frente e também as possíveis mudanças que ainda podem acontecer. Jasper, para a gente começar por essa questão do trâmite exatamente, né? Quer dizer, vai ter agora, acabou o recesso, as sessões estão retornando e depois de toda aquela votação no primeiro turno, vem agora o segundo turno na Câmara dos Deputados. O que pode acontecer a partir de agora? Bom, o que está se programando lá na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, espera conseguir, é fazer as votações do texto base nesta terça-feira e na quarta-feira, e aí logo em seguida votar os destaques, que são aquelas votações em separado, na própria quarta-feira e na quinta-feira também. A expectativa dele é terminar esse trâmite todo na quinta-feira. A gente já viu no primeiro turno que normalmente não se cumpre essas expectativas, né? Demorou mais. Muito otimista. Foi mais demorado. Era até para ser votado no segundo turno, né? Antes do recesso. É verdade. O que não aconteceu. A gente está vendo isso agora. Então, o governo vai trabalhar para tentar manter o que passou em primeiro turno, né? Que era o texto base, aquele que a gente sabe que foi aprovado com folga, com larga vantagem, e aí evitar que se façam novas mudanças, porque podem ocorrer aí novas mudanças neste segundo turno, por meio justamente desses destaques que serão votados aí pelos deputados. A diferença só agora é que esses destaques eles podem somente cortar coisas do texto, não se pode mais alterar. Agora, é claro que um corte ele pode fazer toda a diferença aí, dependendo do que você está falando. Se passar agora nesse segundo turno, depois a reforma vai lá para o Senado, onde o trâmite é um pouquinho mais rápido. Tem só a Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário também em 2 turnos. Nessa perspectiva do segundo turno na Câmara ainda, o Jasper, essas mudanças que ainda podem acontecer, mesmo que não com a apresentação de novos destaques, mas a retirada de alguns já, né, ao texto da reforma, tem alguns pontos, parece que são 2 especificamente, que preocupam mais o governo. Preocupam sob o aspecto de que, se forem retirados alterados, representam menos economia para a reforma, né? Quais seriam esses pontos? Claro, são 2 aspectos. O cálculo do benefício, né? O cálculo da aposentadoria, como é feito o cálculo do valor que você vai receber como aposentado. E o outro ponto é o cálculo da pensão por morte, aquilo que o viúvo, a viúva, os filhos recebem ali do segurado, da segurada que faleceu. Isso faz muita diferença para o governo, se modificar, né? Quer dizer, se cortar como está no momento, e, claro, faz diferença também para o futuro segurado. Então, digamos assim, o segurado, o trabalhador, ele está numa posição de torcer para que as novas regras de cálculo caiam. E o governo está tentando fazer, está articulando para que elas sejam mantidas as regras, né, da forma como ele propôs. Quais são essas regras? No caso da pensão, hoje existe a pensão de 100%, ela é equivalente ao valor que o falecido recebia, seja como trabalhador ou se ele já tivesse aposentado, como aposentado. O que muda com a reforma é que esse valor cai para uma cota familiar de pelo menos 60%, se for um dependente, um viúvo, por exemplo, uma viúva,
mais 10% a cada dependente adicional. Então, se for uma viúva com um filho, dá 60%, mais 10%, 70%. Do que ganhava o falecido ou falecida. Exatamente. Então, o governo quer manter isso. Já teve uma pequena mudança no primeiro turno, por meio de um destaque, em que se impede que a pessoa ganhe menos de um salário mínimo, caso não tenha outra fonte de renda. Isso foi uma derrota para o governo, mas ele não quer que sejam feitas novas mudanças. Então, ele espera que continue, pelo menos, da forma como está agora. Isso é questão da pensão por morte, né? E o cálculo aí do benefício, que é outra preocupação, né? O cálculo do benefício é o seguinte. Hoje, e aliás já faz muito tempo, né? O cálculo da aposentadoria é feito com base na média dos salários do contribuinte, mas não de todos os salários. São descartados os salários mais baixos que ele recebeu ao longo da vida. Quantos salários? É uma fração de 20% de todos os salários que ele recebeu. Então, a gente, por exemplo, uma pessoa que tenha contribuído por 40 anos, você vai ignorar na conta mais ou menos o equivalente a 8 anos de contribuição, que são os 8 anos dos salários mais baixos. Isso é vantajoso porque quando você tira salários baixos do cálculo da sua média salarial fica mais alta. É vantajoso para o trabalhador. O que o governo propôs e ainda está em vigor aí nessa proposta de reforma da Previdência é que a média salarial seja a média de todos os salários. Incluindo os mais baixos. Incluindo os mais baixos. Então, o cara trabalhou por 40 anos, você vai levar em conta todos esses meses, ao longo de 40 anos, todos entrarão na conta. Isso, dependendo do caso, pode fazer diferença aí, uma diferença razoável para o segurado. Vamos fazer um exemplo aí, mais ou menos, do que seria isso, Jasper, para a gente entender, por exemplo, como é que funcionaria com a regra atual e com a mudança na regra. Bom, o que muda principalmente, as maiores perdas para o trabalhador, são para aquele trabalhador que teve um início de carreira com um salário mais baixo, ele teve uma progressão boa ao longo da vida, o salário dele subiu bastante, ele vai perder mais do que aquele trabalhador que teve uma carreira mais estável, com salários sempre muito parecidos. A gente fez uma simulação aqui, ignorando a inflação, tá? Vamos esquecer que não existe inflação, de 2 trabalhadores, um que tenha trabalhado aí por 40 anos, com aumentos salariais de 1% ao ano, mais ou menos, via de regra. Então, ele começou ganhando R$1.000, ele termina a vida dele, vida de trabalho, ganhando R$1.474. A média de todos os salários desse trabalhador é de R$1.222. Pela fórmula atual, que é a média dos 80% maiores, são R$1.269, quer dizer, uma média um pouco mais alta. Sim. Então, se entrar em vigor a regra como que é o governo, ele perderia 3,7% em relação à regra atual. Sim. Então, quer dizer, seria quase 4% a menos é o que ele receberia, né, sendo aprovada a reforma da Previdência. Um outro trabalhador que teve um aumento salarial maior ao longo da vida, de 4% ao ano, ele começou ganhando R$1.000, ele terminou a carreira ganhando R$4.616, e no caso dele a perda seria de pouco mais de 11%. De uma regra para outra. Por quê? A média dos 80% maiores salários desse segurado, no caso desse trabalhador, seria de R$2.682. Se você considerar todos os salários aí a média seria de 2.376. Esse seria o valor a que ele teria direito aí pela nova regra. Então, quer dizer, aquele trabalhador que experimentou ao longo da vida uma grande progressão salarial, ele tem uma perda maior se entrar em vigor a nova regra. Para a gente finalizar, Jasper, se acontecerem essas mudanças, que é o que teme o governo e está articulando politicamente para que não aconteçam, né? O governo tem uma estimativa de quanto a menos na tão falada economia da reforma isso pode vir a representar? A gente tem aqui a diferença que representaria no cálculo da aposentadoria. Essa questão de você não ignorar mais os menores salários, né? Uhum. A perda para o governo seria de mais ou menos 190 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Isso daí mais ou menos 20% da economia que ele ainda espera obter com a reforma, que é de agora um pouco menos de R$1 trilhão em 10 anos. Quer dizer, bem significativo, né? Bom, a gente vai voltar a esse tema com certeza em outras edições aqui do 15 Minutos. Jasper, obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado. Os gastos relacionados às atividades do presidente da República e com a segurança dos familiares estão sob sigilo e não obedecem aos limites impostos para o uso dos cartões corporativos do governo federal.
O blog do jornalista Lúcio Vaz, que você encontra também na Gazeta do Povo, identificou pagamentos da Secretaria de Administração da Presidência em valores de R$ 68, 70 e R$ 79 mil, muito acima do limite de R$ 33 mil nas compras normais. O próprio Lúcio Vaz volta aqui ao 15 Minutos para conversar sobre este assunto comigo. Ô Lúcio, como é que funciona esse cartão corporativo do presidente da República? Está à disposição? Tem assim um limite, né, como de todos nós, pobres mortais, hein, Lúcio? Bem, esses cartões, na verdade, eles não são uma novidade, existe desde a época do governo Lula, né? O governo Dilma passou, e, inclusive eles gastavam bem mais que agora. Mas o fato é o seguinte, esses cartões eles pagam principalmente despesas de pequeno vulto, né? Algumas emergenciais, em viagens principalmente, localidades remotas, né? E também em viagens internacionais, né? Podem usar o cartão. Evidentemente que eles são cartões que podem pagar qualquer coisa, pode comprar qualquer coisa, compra combustível, compra passagem aérea, medicamento, material de construção, paga também compras em supermercado, padaria, restaurante. A única diferença dele para os outros cartões é que ali quem paga a conta é o contribuinte. Pois é, e esses gastos não são exatamente transparentes, né, Lúcio? Mais da metade dos gastos do governo Bolsonaro são feitos de forma sigilosa. Isso também acontecia em outros governos. A diferença é que ele prometia mudar tudo isso e não está mudando, né? Não está dando transparência aos gastos. Então, se você somar ainda com outro tipo de sigilo, que não é o sigilo direto ali, por questões de segurança pública, você tem ainda os saques. Quer dizer, as pessoas podem sacar dinheiro, quando vão principalmente para uma localidade remota, saca R$2.000, R$1.000, R$500 com o cartão e vai pagando pequenas despesas, né, quebradas com esse dinheiro. Evidente que isso presta conta de tudo, mas mais uma liberalidade. E ainda há outros casos em que é feita a compra, mas por uma falha lá na administração, aonde aparece ali, favorecido, está dito, sem informações. Eu descobri quase 5.000 situações, pagamentos feitos dessa forma. Então, assim, se você somar todos esses, não só o sigilo, mas todas essas outras modalidades, vamos dizer, você tem 2/3 dos gastos que estão assim, quer dizer, apenas 1/3 é realmente transparente. Pois é, e o que dizem aí os órgãos de controle em relação a isso, o CGU, também o TCU, hein, Lúcio? Olha, são feitas auditorias, inclusive eu peguei uma auditoria recente do TCU agora, julgada esse ano, onde foi, na verdade, um recurso de uma condenação de anos anteriores de um administrador, né, de cartão da ABIN. A ABIN, que eles têm lá todos os gastos sob sigilo, mas o tribunal alegou o seguinte: tudo bem, os gastos da ABIN têm que estar em sigilo, é uma agência vamos dizer, de inteligência, não é? Tem que estar em sigilo. Mas havia muito saque, né? Praticamente tudo era saque. Então, o TCU recomendou que eles não fizessem mais essa modalidade, que fizessem a compra, vai ficar registrado de uma forma mais transparente, ainda que seja para a investigação, né, dos órgãos de controle, que seja a CGU, seja a AGU, então a CGU ou o TCU. Né? Então, isso tem realmente muitas auditorias, né, investigações que são feitas por esses órgãos de controle. Falando um pouquinho ainda sobre valores aqui, Lúcio, estou vendo na reportagem, inclusive, que nesse ano, até agora, já foram gastos aí registrados, por exemplo, só a Presidência da República, 6 milhões as despesas nesse tipo de cartão, é isso? É isso, e o que é grave, né, na Presidência da República, o sigilo está sobre 99% das compras. Como você disse, tem gastos de até R$79 mil, e a gente eu questionei a administração, Secretaria de Administração da Presidência, por que esses gastos, né, de 79, 70, feitos aí pela administração, têm que ser sigilosos. E eles falaram assim: esses gastos são relacionados às atividades do senhor presidente, do senhor vice-presidente da República e da segurança de seus familiares. Aí é onde se entende mulher, filhos e tal. Eles também colocaram que a Lei de Acesso à Informação, e ela prevê isso realmente, fala que estão sob sigilo informações que possam colocar em risco a segurança dessas autoridades e dos seus cônjuges e filhos, enfim, até o final do mandato, né? Só que até eu questionei mais, tudo bem, se tem que estar em sigilo, né, tem alguma motivação, mas por que os valores nesse tamanho, né? Aí eles disseram, não, é que há um limite, né, o limite para compras de serviços é 17 mil, para obras de engenharia, que é 33 mil,
Mas, para as atividades peculiares à presidência da República, não é respeitado esse valor. Ele pode ser em valores superiores. Então, assim, além de ser sigiloso, é sem limite para gastar. Lúcio, obrigado. Até a próxima. Até. Esse foi mais um episódio, número 27 aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E como todo dia eu quero lembrar, para você ter muito mais informação sobre todos esses assuntos e outros, basta assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!